Olá, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de genética aqui no Educa TV Lavras. E hoje, para falar sobre genética, eu vou estar apresentando para vocês o pai da genética, que é o Gregor Mendel. Não confunda com o pai da evolução, que é o Darwin. Ele foi um biólogo, botânico e foi um frade agostiniano da Igreja Católica. E também foi meteorologista austríaco. O Mendel, ele nasceu de uma família muito simples, não tinha condições de estudar. E aí, por isso que ele foi seguir a, a carreira de padre, porque lá ele conseguiria estudar, mesmo não tendo condições. E aí ele contribuiu muito para a biologia. Em 1865, ele apresentou num congresso as leis da hereditariedade, o que hoje a gente chama leis de Mendel, em homenagem a esse pesquisador. E aí ela vai reger a transmissão das características hereditárias. E aí, a primeira lei de Mendel também é conhecida como a lei da segregação dos fatores, que é cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Aqui ele chama de fatores. Naquela época, lá em 1800 e alguma coisa, Mendel ele não conhecia toda a tecnologia que a gente tem hoje, então ele não sabia que aquilo chamava gene. O nome gene foi colocado só em 1900. Então ele chamava de fatores. Por isso que a primeira lei de Mendel é chamada de lei da segregação dos fatores. Mendel, para descobrir tudo que ele apresentou para a sociedade sobre genética, ele fez experimentos com ervilhas. Ele usou 7 caracteres para exemplificar e explicar muitas coisas da hereditariedade. Então, por exemplo, ele usou lá a cor da corola. Então, ele usava ervilhas com corola branca ou púrpura. Posição da flor, se ela ficava nas extremidades dos ramos, né, no terminal, ou se ela era axial. Comprimento do caule, se era longo, se era curto. Forma da vagem, se ela era lisa ou se tinha contrições entre as sementes. A cor da vagem, se era amarela ou verde, e a semente se era lisa ou rugosa, e se o cotilédone era amarelo ou verde. Então, ele usou essas 7 características. Toda vez que ele ia estudar alguma dessas características, ele estudava separadamente. Então, está aí uma imagem de uma flor, de uma ervilha púrpura. E por que o Mendel usou ervilha de cheiro? Primeiro, porque é fácil cultivo. Como ele morava num mosteiro, era fácil cultivar lá e ainda podia usar isso na alimentação, né? A produção de grande quantidade de sementes, então dava para analisar e fazer uma estatística boa. Ciclo de vida curto, então uma ervilha ela dura mais ou menos o ciclo inteiro dela, né? Nascer, desenvolver e morrer dura mais ou menos 2 anos. E as características constratantes é de fácil identificação. Então, quando nasce uma planta púrpura, é muito diferente de uma planta branca. Então, não tem como ficar em dúvida. E ele sempre usou plantas de linhagens puras. Ele chamou linhagens puras as plantas que apresentavam as mesmas características. Então, por exemplo, ele estava analisando a ervilha branca, igual está aí na imagem. Ele ia usar 6 gerações para falar se aquilo ali era uma geração pura. Então, 6 gerações ia dar mais ou menos 2 anos. E aí, pessoal, se nascesse nesses 2 anos alguma planta que fosse diferente de branco, ele descartava, porque ele queria plantas de linhagens puras. E só era considerada pura se apresentasse as mesmas características da planta inicial. Senão, ele descartava e começava de novo esse experimento. E aí ele chamou de geração parental, ou geração P, esse primeiro cruzamento que ele fez. Então ele pegava lá as flores das ervilhas, pegava um pincel e ele mesmo fazia a fecundação entre essas plantas. Então ele pegou lá uma planta da linhagem pura com semente verde e uma com semente amarela, e cruzou essas duas.
Então, na primeira geração, ele chamou de F1, e aí ele discriminou aquela geração 1 como híbridos. Todos os indivíduos nasceram com semente amarela. E aí, ele colocou para cruzar de novo, e foi lá, pegou o pincel, fez lá o cruzamento dessa primeira geração, e surgiu a segunda geração, ou a F2. E toda vez que ele fazia isso, 75% das sementes eram amarelas e 25% das sementes eram verdes. Então está aqui nesse heredograma, simbolizando aí esses cruzamentos que ele fez. Então descobriu-se que semente verde era recessivo, porque ela não aparecia na primeira geração. E a semente amarela era dominante. Por isso que está aqui, ó, Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. V, porque é a primeira letra de verde. Então, a gente sempre vai usar a característica do gene recessivo para usar aqui nesses cruzamentos. Então, a gente pode concluir que a primeira lei de Mendel é todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se agregam e separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. E aí, para eu mostrar para vocês como é que é esses cruzamentos, existe um quadro que é chamado de quadro de Punnett. Então tá aí, ó, os gametas maternos tá de cor de rosa e os gametas paternos tá na cor preta. Então, como cada ser vivo ele vai herdar um gene da mãe e um gene do pai, está aqui o gene que vai dar a característica da pelagem das cobaias. Esse aí é um exemplo de cobaias, de hamster, vamos colocar assim, né, que é usado em laboratório. Então, cruzaram lá dois hamster, esse daqui já é F1, não é mais de linhagem pura, e aí na F2, na geração 2, vai nascer 75% das cobaias pretas e 25% de cobaias brancas, assim como foi observado lá no experimento do Mendel também. E aí o Bzão, ele é o que vai dar a característica de cor, de pigmentação no pelo, e o Bzinho, que é o recessivo, a falta dessa pigmentação. No seu plano de atividade em casa, ele traz lá que tem vários tipos de variabilidade, né, de diversidade, e essa variabilidade ela tem uma relação com a biodiversidade. Então, tem 3 níveis de diversidade: diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas. E elas estão, de certa forma, interrelacionadas, né? Porque se eu tenho diversidade genética, eu vou ter diversidade de espécies. Se eu tenho diversidade de espécies, eu vou ter diversidade de ecossistemas. Um exemplo seria, eu estou numa área que está muito desmatada, é uma área que ficou sobrando só um fragmento muito pequeno, e ali vamos imaginar que tem mico-leão dourado. Só que aqueles micos que tem ali são poucos, são da mesma família. A genética deles é muito parecida, então tem baixa diversidade genética. Se tem baixa diversidade genética, a chance deles herdarem problemas de saúde semelhantes aos seus ancestrais é muito grande. A chance de extinguir, quando tem um grupo muito pequeno, é muito maior, porque a diversidade genética ali é baixa. E acaba diminuindo a diversidade de espécies e diminui a diversidade do ecossistema também. Então, são coisas que estão relacionadas. Nono ano, obrigada pela atenção. Obrigada por estar aqui junto com a gente no Educa TV Lavras. E até a próxima aula. Até mais.